te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos implora e se gloria de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, no versículo de 22 a 36. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comeram até saciar, Jesus mandou que os discípulos entrasse na barca e seguisse à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3h da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu. Não tenhas medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu: vem, Pedro. Desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidais? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levando todos os doentes, e pediam que impusesse ao menos tocasse a barra de suas vestes, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho muito lindo
que Jesus tinha terminado de fazer a multiplicação dos pães e os peixes, saciado aquela multidão. E Jesus então mandou que os discípulos fossem à sua frente para o outro lado do mar, e ele então ia despedir a multidão. Esse jeito carinhoso de Deus lidar com os seus, ele os alimenta e também os conduz. E Jesus então eles foram para o outro lado e Jesus subiu no monte para rezar a sós. Então o nosso Deus, revestido da sua humanidade, ele buscava em tudo a comunhão com o Pai, através da oração. Então nós temos um Deus que, quando se revestiu de uma natureza humana, todos os momentos que ele tinha grandes decisões, grandes atitudes a se apresentar, ele se apresentava então a subir ao monte, quer dizer, aonde encontra Deus, aonde encontra o Pai, ele se colocava em oração. E aí então, nesse momento que Jesus ficou em oração muito tempo ali, sozinho, os ventos começaram a soprar e o barco que estava à margem foi embora, e ele, então, como ele tem todo o poder, e ele andou sobre o mar. É um Deus que tem autoridade e poder. Ele tem poder sobre toda a natureza. O mar é o mundo. Deus, ele está acima do mundo, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Os ventos sendo o contrário, o que atingiu os discípulos? O medo, porque era lá a hora das trevas, 3 horas da madrugada, e eles sentiram medo e viram que Jesus andando sobre as águas, eles não reconheceram e viram que era um fantasma. E Jesus falou: sou eu. Quem é Deus? Lá no Antigo Testamento, Deus falou a Moisés: eu sou o que sou. Aqui fala, sou eu, mas sou o que sou. Eu sou o Deus da vida, e que tem poder sobre a natureza e o mar. E aí Pedro então fala: se és tu, deixa eu ir até o teu encontro. Ele falou: vem, Pedro. Então ele nos chama também a viver essa dimensão de ter poder através dele, da graça dele, do amor dele, que nós possamos também ter poder sobre esse mundo, através então da graça de Deus. E Pedro então, a hora que o vento soprou, essa é a nossa natureza. O medo, ele tira de nós a graça. Então Pedro, quando sentiu o vento contrário, começou a afundar, mas gritou de novo e disse para Jesus salvá-lo. E Jesus estende a mão. Então nós temos um Deus que, na hora dos nossos medos, das nossas tribulações, das noites escuras da vida, dos momentos de dificuldade, ele conhece nossas fraquezas, mas nos convida a viver uma vida de fé. Esse é o grande sentido de Deus. Ele sabe das nossas fraquezas humanas, mas ele quer transmitir essa sua divindade. Quem é esse Deus que estende a mão para Pedro? Ele é o que é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ali então, depois desse acontecimento, acontece a calmaria, porque esse Deus que estende a mão para nos levantar das nossas quedas, ele traz para nós então a calmaria. E aí então ele vai para um outro lugar, e naquele lugar em Genesaré, ali os habitantes encontram com Jesus, e aqueles que conseguiram tocar na orla do seu manto, todos eles ficaram curados. Um Deus que reza, um Deus que caminha sobre o mar, um Deus que estende a mão e um Deus que deixa-se ser tocado para curar. Então, é esse o nosso, e essa então é o grande sentido da nossa vida de fé. Por que estar falando desse Deus? Porque Ele é tudo isso e nós precisamos espalhar, porque aqui fala que eles espalharam a notícia. Então nós temos que espalhar
a notícia de quem é Deus. E Deus hoje nos revela aquele que nos estende a mão e diz: eu sou o que sou. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus